Opa, salve, salve você que mais uma vez está aqui com a gente no RG do Gol. Nós estamos chegando aqui para mais uma live, mais um debate, uma resenha bacana com o craque do passado que muito bem representou o nosso futebol de Ribeirão Preto. Hoje o papo da vez, a resenha, o bola da vez aqui no nosso RG do Gol, no nosso projeto para valorizar as histórias, os dados, as estatísticas, a dupla Come Fogo. É o Ricardo Gomes, goleiro que muito tempo defendeu o Botafogo, chegou a disputar uma Série A2 pelo Comercial, então o papo vai ser hoje, cara, de RG para RG. O Rafael Gonçalves aqui do lado e o Ricardo Gomes lá do outro lado. Ele vai dividir a tela aqui com a gente para trocar uma resenha legal sobre o nosso futebol, sobre tudo que ele construiu, a carreira que ele construiu dentro do futebol, principalmente em Ribeirão Preto, representando o Alvinegro do Comercial e também o tricolor do Botafogo. E vai ser um papo bacana, descontraído e diferente, porque, cara, o Ricardo Gomes, ele disputou Come Fogo dos dois lados, tanto do lado do Botafogo, foi expulso em Come Fogo, hein? Quanto do lado do Comercial. E diferente de um jogador de linha, que você tem 10 opções ali para o técnico poder montar a sua equipe, o goleiro é um só. Então não é sempre que um goleiro disputa o clássico da cidade defendendo as duas equipes, tanto o Comercial quanto o Botafogo. Então a nossa live aqui é a 17ª live do RG do Gol, no nosso projeto para valorizar as histórias, os dados e as estatísticas do nosso futebol. Nós temos muita coisa para contar ainda nessas próximas temporadas aí, e a gente aqui não deixa a história se apagar não. A gente vai contando a trajetória do que eles fizeram, porque como a gente comenta sempre no nosso feed, aqui no RG do Gol tem conteúdo de um jeito diferente. E a nossa live, mais uma vez, agradecimento aí para o pessoal que está sempre apoiando o nosso projeto, está sempre com a gente. É um oferecimento da Agrimac Pneus, pessoal lá que está sempre ligado aqui com a gente, o Vitor Hugo, o Zé Lourenço, e a galera do Chopp Hope. Chopp Hope, que é o chopp para você se refrescar nesse fim de semana, no calor aqui de Ribeirão Preto. O meu Chopp Hope já está aqui comigo, e assim que acabar a live, eu já vou abrir o meu growler e já começar a me refrescar. Você que está acompanhando aí Palmeiras e Corinthians, depois, se for acompanhar a gravação da nossa live, que vai ficar salva aí para a galera poder assistir no Facebook, no IGTV, no YouTube, vai estar em todas as plataformas. O nosso salve para você também que está vendo essa live depois de Palmeiras e Corinthians, porque hoje o Brasileirão está pegando fogo. Nós vamos dividir a tela. Primeiro, boa noite para você aí, obrigado pelo convite. Abraço ao pessoal de Ribeirão Preto aí, uma cidade que eu adoro, meus ex-companheiros, tanto do Botafogo como do Comercial. É uma cidade que eu carrego no meu coração, eu fui muito feliz aí e sinto saudade, eu sempre vou aí, como você falou, e é bom você reviver, né, e trazer esses jogadores, porque muitos ficam no esquecimento, porque quando você está jogando, tá ali, televisão, mídia, é bacana, mas depois que você para, então, você tem que ter um planejamento, saber a hora de parar, porque você acostuma 20 anos, a concentração, viagens, companheiros, né? A imprensa também, a gente faz uma amizade, e depois para, não tem mais isso. Então, a gente tem que estar, não que a gente tenha que procurar estar na mídia, mas procurar falar com os amigos, e com esse seu programa aí, é muito bacana, eu tenho acompanhado vários jogadores que você trouxe aí do passado, jogadores que fizeram história no futebol brasileiro, Lucas, Jajá, Cocito, Gustavo, enfim, Marquinhos do Comercial, Rubens, Cardoso, então é bacana a gente ver isso, e é sempre bom a gente tá no meio, né, do futebol, que foi a nossa vida, é a nossa vida, e a gente gosta de tá sempre interagindo aí com esse pessoal. Estava no Ipiranga, eu cheguei aqui de São Paulo, eu estava no Itaquá, em Minas, aonde eu moro hoje, Ipiranga de Manhuaçu. Aí eu fiquei aqui de 90 a 93, aí eu fui para Portuguesa, acabou meu contrato com o Ipiranga, eu joguei 3 anos profissional aqui, os primeiros 3 anos como profissional foi aqui no Ipiranga de Manhuaçu, onde eu moro hoje, na primeira divisão. Eu me destaquei nesses 3 anos, e
eu falei com o presidente na época para mim ir embora, procurar um outro caminho, né? Porque esse time do interior, senão eu ia ficar aqui pro resto da minha carreira. Aí pintou a oportunidade através do árbitro Vanderlei Bosquila. Fui para a Portuguesa, a gente tinha um amigo aqui que tinha um conhecido em São Paulo e ele me apresentou lá na Portuguesa. Aí eu fiquei lá por 2 meses, mas lá tinha Rodolfo Rodrigues, Carlos e o Enio. Então eu não ia ter chance. O Carlos estava na seleção brasileira, o Rodolfo Rodrigues na Uruguai e o Enio, que eram 3 goleiros experientes. O Pedrinho Santilli, que você com certeza conhece, é aí de Ribeirão Preto, que era o preparador do goleiro da Portuguesa, falou: Ricardo, a situação da Portuguesa é essa, isso em 1993, quando acabou meu vínculo aqui no Ipiranga, que eu pedi para ser transferido ou para o presidente daqui me dar meu passe. Aí eu ganhei meu passe e fui procurar uma nova vida aí em São Paulo. Aí o Pedrinho Santilli me indicou para o Botafogo, de Ribeirão Preto. Mandou eu procurar o Zé Mário Crispim. Eu cheguei aí, estava meio tumulto, que eu acho que o Botafogo tinha acabado de cair, né, para a segunda divisão, em 93. Aí eu fui, fiz teste, já era profissional 3 anos, e teve alguns amistosos, onde eu me destaquei quanto o Sertãozinho, Mojimirim, que tinha o Carrossel Caipira. Aí nós fizemos uns jogos, eu peguei pênalti nos 2 jogos, fiz um contrato de 3 meses para o brasileiro da Série C, de 93. E graças a Deus dei sorte, fui bem e fui contratado para a temporada de 94. E aí começou a minha carreira do Botafogo de 93 até final de 97, no início de 98. Antes, agradecendo ao Pedrinho Santilli, né, porque eu acho que é um reconhecimento, que me indicou para o Botafogo, ao Zé Mário Crispim, foi meu treinador depois, ele era supervisor do Botafogo na época, do Montefeltro, uma pessoa que me deu todo apoio aí, e ao Rogério Spinelli. Esse aí foi nota 10, quando eu cheguei aí, ele me deu um apoio, que era o preparador de físico, o preparador de goleiro na época. Rafa, o Rogério, ele, na época, como você falou, tinha o Palmieri, que dispensa comentário, era um grande goleiro, tinha vindo do Botafogo do Rio, e tinha o Flávio. Tinha outros meninos novos, mas os profissionais, os 2 eram esses daí. Me tratou com igualdade, não tinha diferença. Tanto o Palmieri, que era o titular, o Flávio reserva e eu, que cheguei para tentar ser o terceiro goleiro, me tratava com igualdade, sempre me deu o conselho, e isso eu sempre fui grato. Na verdade, acho que é um sentimento que o ser humano tem que ter. As pessoas que você encontra pelo caminho, como você falou, eu vim de Pernambuco, já é sofrido por natureza o povo nordestino. Só que quando eu cheguei no Botafogo, eu lutei como fosse o último prato de comida da minha vida. E, graças a Deus, com a ajuda de muitos amigos, daí, inclusive do Rogério, dos outros goleiros também, eu tive uma carreira bonita aí no Botafogo. E vou ser sempre grato a essas pessoas que eu encontrei ao longo da minha carreira aí. O Roland Carlet está dizendo, ele é maluco, um jogo contra o Corinthians em Ribeirão, quando ele atuava pelo Botafogo, o Marcelinho Carioca foi bater uma falta, e ele disse que não queria barreira. E a bola acabou indo para fora. Você não armou barreira pro Marcelinho, cara? Que doideira, hein? Um abraço aí. Ele é meu sobrinho, ele é sobrinho do seu amigo aí, do Anderson Ascioli. Ele é filho da irmã da minha irmã. Então tá tudo em família. Mas ele morava comigo na época. Ele foi morar aí, ele sempre me acompanhou. E desde os 6 anos, hoje ele tem 31, é casado, voltou esses dias aí ao Santa Cruz, ele fez muita amizade com o Lucas, com o Cita, aquela rapaziada toda ali. Ele sempre me acompanhou e sabe muito da minha carreira, tanto ele como o Anderson, que é o sobrinho dele também, o Anderson Ascioli. No jogo contra o Corinthians, no 2-2, saiu uma foto na intermediária ali, eu mandei abrir. Eu
eu acho que nosso treinador, se eu não me engano, era o Serginho Chulapa, uma coisa assim. Eu falei, se der barreira, fizer barreira, é uma referência para o Marcelinho. Ele já fez gol em tudo quanto é goleiro. Dos melhores aos médios como eu. Falei, eu vou estar tomando gol do Marcelinho, então eu vou mandar abrir. Abri, ela passou pertinho e não deu nada. Ele até assustou, depois acabou o primeiro tempo assim, falei, pô, mas se eu tomar um gol é teu, né, cara? Não tô tomando um gol de qualquer um. E você comentou um negócio aí que de fato acontece. A barreira para o Marcelinho era uma referência dele, cara. Por isso que o Marcelinho fazia tantos gols. Ele se especializou na batida da bola, com qualidade. O pé dele pequeno ajuda também, para você pegar embaixo da bola, ele dá um suporte para você, o pé sendo menor, mas ele estudou a barreira, na hora dele fazer a cobrança da falta, a barreira como sendo algo a favor dele e não contra. Então a barreira não passou a ser um fator negativo que o cara assusta. Oh, tem 5 jogadores lá na frente. Passou a ser para ele uma referência, para ele saber onde é que ele faz a bola. Enquanto eu fiquei imaginando aqui, você tirando a barreira, você quebrou o cara, meu. Pô, você tirou completamente o raciocínio dele. Teve um treino do Botafogo, só os goleiros, na segunda-feira, depois de um jogo, e ele foi fazer um comercial. Eu acho que para uma TV fechada que hoje posso falar, tem a Sky, antigamente aí em Ribeirão Preto era esses canal fechado, não lembro mais como chama o nome. Tipo Sport TV, essas coisas assim. Aí ele foi fazer um comercial, como ele batia na bola. E nos intervalos com o Rogério Spinelli e os outros goleiros, eu ficava vendo o Marcelinho bater na bola. Cara, era impressionante. Aí eu falei, caramba, inclusive, na verdade, o nosso treinador era o Rogério, eu acho que tinha saído. Era outro preparador de goleiro. Até ele foi imitar o Marcelinho, uma semana depois, torceu o tornozelo, meu preparador de goleiro. Ele foi dar de 3 dedos e chutou o chão. Aí eu falei, pô, ele bate muito. Se eu pôr uma barreira, ele tanto coloca, porque eu vi aquela final de 95 aí, né, que ele fez aquele gol por cima da barreira, que o Veloso colocou o Miller. Falei, de todo jeito ele faz gol. Com barreira ele faz, sem barreira ele faz. Eu vou tirar a barreira, por quê? Porque eu me posicionando no meio, eu divido o canto. Como ele batia forte, eu fico num canto, põe a barreira, até eu chegar na bola, vai ser difícil. Aí eu tive a felicidade de mandar abrir. O Serginho, acho que também falou, ó, tu é maluco mesmo, faz o que tu quiser, e foi para fora. Isso aí, mas foi legal. Uma história bacana. Vou mandar um salve para a galera que entrou na nossa live, está acompanhando a live com o Ricardo Gomes. Aqui, RG aqui, ó, Ricardo Gomes, ó, de RG para RG. De RG para RG. O Ivair, volante do comercial nos anos 80, jogou na Grécia, voltou a ser jogador do comercial também nos anos 2000. Ele entrou, está mandando um abraço para nós aqui. E o Ivair é um dos próximos convidados nossos. Nós já estamos agendados para fazer uma live para o Ivair contar a história dele aqui no nosso projeto do RG do Gol. A sua sobrinha, a Bea Cioli, também entrou aqui, está mandando um recado. O Anderson Mestrinel, comercialino, está ligado também na nossa live. O Mário Fortes está dizendo que agora o áudio está bacana. Quem mais está participando aqui? Ó? A Cris Antonelli também entrou. O Nenê Belarmino também está ligado. Já temos live agendada com o Nenê Belarmino também. O Felipe Acioli entrou. Quem mais aqui? Ó? O Ricodini. Muita gente aqui, cara, participando. Muita gente mandando um salve para você aqui. Ó. O Anderson também está acompanhando. O seu sobrinho, o Anderson, o Ricardo, a gente na escola, ele estudou comigo em Ribeirão Preto, que ele mora no Guarujá. O Anderson, isso. Ele estudou comigo em Ribeirão, no Fernandes Palma, e até na mesma sala. E era muito legal aquela época, porque ele estudou no Fernandes Palma comigo em 97, ou 96. E era o Paulo Blanco, eu estava no Paulistão, e você era o titular. Então ele chegava na escola e falava de peito aberto, eu sou sobrinho do Ricardo Gomes, e você sempre foi conhecido em Ribeirão, e naquela época você era uma figura famosa em Ribeirão, né? Então era muito legal ver o sobrinho do Ricardo Gomes falar. E a galera vinha perguntar para ele como é que é ser sobrinho de um goleiro profissional, um cara que joga futebol já há muito tempo. Era bacana pra caramba. O apelido dele era Foguinho naquela época. Foguinho, Ferrugem. E o outro aí, o Felipe, tem os 3 aí. O Roland, que é o irmão do Felipe Acioli, e o Anderson Acioli. São os 3 que me acompanharam a minha carreira toda. Beijão para eles aí. São
são mais que sobrinhos, para mim são meus filhos também. Não, é bem bacana mesmo, que legal, cara. Você estreou pelo Botafogo, o Ricardo Gomes, contra o Marília na Série B, foi 0-0 aquele jogo. Série E aí você C. ficou. Série C. Série C do Brasileiro. Lá Série em C do Marília. Brasileiro. Isso, foi 0-0. O técnico era o Pedro Rocha. Pedro Rocha, isso. Isso aí. E você, por exemplo, é um jogador que veio com 3 meses, você veio para ser observado, testado, e você ficou até 97, cara. Foi muito tempo de Botafogo. E para ser goleiro em um Paulistão, representando a camisa, a força do Botafogo, não é para qualquer um, não. E a gente vai começar a entrar nessa história aí da sua carreira pelo Botafogo, que foi se desenvolvendo com o passar do tempo. E aí você disputa até Come Fogo, você tem, enfim, você tem uma representatividade muito grande pelo Botafogo, né? E tem aquela conquista de 96, que também nós vamos falar sobre ela aqui, mas você jogou no comercial também, mas eu percebo que o Botafogo, para você, ele representou algo a mais na sua carreira, estou errado? Não, tá certo. Minha estreia foi contra o Marília na Série C. Até foi surpresa, porque eu vim para fazer teste e acabei que em 93 fui. E outra coisa, Rafa, o Botafogo dificilmente contratava um goleiro sem ter um nome nacional, né, uma de expressão. E aos poucos eu fui conquistando, era difícil para mim, mas como eu te falei, eu vim do interior de Minas, num time pequeno, para vencer. Então você não pode ter medo, né? E só os fortes que vencem na profissão, principalmente o jogador de futebol. Então eu abracei e tive uma carreira, eu acho que boa aí no Botafogo, graças a Deus. E para mim, a minha vida foi o Botafogo. Respeito e gosto de todos os outros clubes, eu acho que 14 que eu passei aí. Comercial, me trataram com muito carinho. Sei que é difícil essa relação Botafogo-Comercial, mas enquanto eu estive no Botafogo, eu dei minha vida. Quando eu estava no banco de reserva, nunca reclamei para ser titular. Conquistei nos treinamentos e nos jogos. Nunca briguei com o treinador para ser titular. Sempre quis ser. Consegui. Né? Agora, tudo na vida tem um altos e baixos. Passei por momentos difíceis. Difícil aí no Botafogo, como todos passam nos outros clubes. Mas minha vida é o Botafogo, minha paixão, os torcedores do Botafogo eu respeito demais. Então toda vez que eu entrava naquele estádio, no Santa Cruz ou em outro, defendendo as cores do Botafogo, eu dava minha vida, deixava meu suor, meu sangue ali, e os outros clubes também. E tenho um carinho também pelo comercial, torço por comercial, eu sei que os botafoguenses, o torcedor, eu não levo para o lado da emoção, eu entendo o torcedor, né, da rivalidade. Mas torço para o comercial também chegar de novo a uma primeira divisão. Desde que eu estava aí, eu torcia, porque é bom você ter um clássico na primeira divisão. Porque Ribeirão Preto é grande e precisa de ter os dois clubes. Agora, né, quem está comandando os times aí que dê um jeito, né, para mais, respondendo, a minha paixão sempre foi o Botafogo, nunca, respeitando todas as outras equipes, mas aí minha vida, de paixão mesmo, é o Botafogo e essa cidade. Nós fizemos também, Ricardo, uma live com o Sérgio, que foi o seu goleiro titular. Não, vamos dizer assim, foi o goleiro titular do Botafogo, né? Na Série A2 de 95, quando o Botafogo subiu para a primeira divisão, naquela temporada, até o jogo contra o São José. E a gente soltou aí no feed do RG do Gol alguns flashes daquele jogo contra o São José, e ele mostra no final, na comemoração do acesso, quando o Botafogo vence o São José, você vibrando no banco de reservas e torcendo pelo Sérgio também, né? Comemorando o acesso, a conquista, mas você estava ali também apoiando o Sérgio, que era o titular do Botafogo naquela ocasião. E aí você comentou essa questão aí, que você sempre quis ser titular, mas nunca conversou com o técnico para te colocar no gol, enfim. Então deu para perceber naqueles flashes que eu soltei aí daquela temporada que você estava de fato integrado ao elenco, mesmo no banco de reservas, né? Então, essa sempre foi a sua maneira de atuar também, né? Não, sempre foi, a minha vida foi assim, eu sempre quis vencer, era chato com muitos jogadores, porque eu não gostava de perder, eu não
não, assim, a gente convive com a derrota, mas eu não aceitava. Então eu me cobrava muito. Então eu treinava demais, eu queria sempre vencendo. Independente de eu estar no gol, eu defendia o Botafogo. Então quando eu joguei em 94, em 93, eu fui titular do Brasileiro, depois da queda. Aí em 94 eu comecei a titular, aí veio o Sérgio Neri, aí eu voltei para o banco, porque o Sérgio Neri já era goleiro, né, aquela final contra o São Paulo, de 87, Guarani, era de nome. Eu vim de novo para o banco. Não entendia, mas respeitei. 95, virou o ano, eu falei, todas as vezes que eu joguei, 93 fui bem, 94 jogos que precisou eu fui, 95 eu estava bem, aí veio o Sérgio, é pesado, era uma camisa pesada, era um goleiro de peso, ia ter conflito, porque o Sérgio veio, né, era um grande goleiro, seleção brasileira, time grande, enfim. E eu era o titular. Ele ficou alguns jogos de fora, por conta disso, e eu fui jogando. Eu saí do time bem e ele assumiu. Mas joguei muitos daqueles jogos. Mas eu respeitei, treinava com ele todo dia, fiz uma amizade muito boa. A gente era parceiro de boliche lá no antigo Shopping Ribeirão, mas deve ter ainda. A gente era parceiro, se dava muito bem, torci muito pelo Sérgio. E até hoje a gente se fala, ficamos um tempo sem se falar, mas agora é muito fácil, né? Com as redes sociais que nós temos aí, bem diferente daquela época. E fiz amizade com ele. Aí, acabando em 95, tivemos aquele acesso. O Sérgio nos ajudou demais com a experiência dele e o time era muito bom. Aí, em 96, aí eu vou mudar um pouquinho Eu chamei o Laerte Alves, eles queriam contratar o Klemer, aí eu pedi para sair. Eles queriam contratar o Klemer do Paysandu, acabou que eu falei, presidente, então, o passe é meu, vocês me liberam, e eu já tinha feito um certo nome em São Paulo. Aí ele falou, não, a gente quer que você fique para 96 também. Eu falei, mas como é que vai ficar a questão do Klemer? Ele falou, não, eu vou bancar você. E o presidente Laerte Alves, na época, o comendador Laerte Alves, me bancou para o Campeonato Paulista, todo de 96, e não trouxe o Klemer. E acho que fui bem e deu tudo certo. Depois teve aquele acesso, né, com a molecada, que muitos saíram, depois do Paulista. Aí ficou eu, Piquete, Japinha, nós tivemos uma reuniãozinha lá e conseguimos fazer um bom time para... Aí subiu o Lucas, Gustavo, Cocito, enfim, Rubens Cardoso, aquela molecadinha, e tivemos aqueles acessos que foi muito bom para o Botafogo e para nossas carreiras também. Só uma curiosidade aqui para o pessoal que está acompanhando, cara, eu acho que não é para o Klemer trabalhar no Botafogo, não. Na live do Rubens Cardoso, ele comentou e revelou para a gente que na Série B do Brasileiro do ano passado, 2019, o Botafogo quase trouxe o Klemer para ser o técnico do time na Série B. Coincidência, que o Rubens que ele quase veio para ser o goleiro do Botafogo. Não veio nem como jogador, nem como técnico. Acho que não é para acontecer, não, hein? Foi bom. Só que lá atrás, em 95 ou 6, foi bom para o Klemer, porque ele foi para a Portuguesa, né? E foi muito bem. A carreira dele depois ali deslanchou. Ele disputou aquela final de 96, Portuguesa e Grêmio, infelizmente não conseguiu o título, mas depois, foi campeão mundial com o Internacional em cima do Barcelona. Fez um partidaço na final. Mas como ele tá até com o Rubens, né, Cardoso, eu acho que eles estavam trabalhando junto, uma coisa assim. Mas uma hora chega, como ele tá, uma hora chega a oportunidade dele, né? A gente sempre tem que esperar a nossa vez. Ô, Ricardo, a gente fala de vitórias, né, de alegrias, de momentos bacanas, de acesso em 96, do acesso em 95 você teve também como reserva do Sérgio Guedes, que hoje usa esse nome como treinador, né? Sérgio Guedes, isso. E tem também, cara, os lados complicados da vida, né? Nós não podemos deixar passar. Você vai ter que contar pra gente o que aconteceu com aquele Palmeiras 8, Botafogo 0, que você tomou 8 gols do Palmeiras, cara. Era uma seleção, o time do Palmeiras. Mas como é que toma 8 gols? Você vai contar isso aqui pra nós, cara. Ô, Rafa, até hoje os caras brincam aqui comigo.
Ele fala, e o Djalminha? Aí sempre tem aquela cavadinha, né? Aquele pênalti cavadinha com o Djalminha. É curioso, cara. Time grande é assim. Os times considerados pequenos jogam um campeonato paralelo, né? A verdade é essa. Então a gente coloca lá Araçatuba, Comercial, União São João, Internacional Limeira, tantos pontos. Com um time grande, a gente vai numa pontuação ali. Um empate é bom aqui, se der uma vitória. Naquela época, hoje já ficou mais parelho. E o nosso time era bom. O nosso time não merecia tomar 8. Porque antes do jogo, durante a partida, no início, nós tivemos muita chance do gol. Já errou muito gol. Raniel teve chance. Paulo César, o PC, o Maranhão, Paulo César Maranhão teve muita chance. Outras foi para fora, outros o Veloso pegou, bola na trave. Aí veio o lado do Palmeiras, né? Com aquele timaço. Djalminha, Miller, Luizão, Rivaldo, enfim. Os caras não perdem as oportunidades. Nós tivemos 4 chances no início. Não fizemos. O Palmeiras foi 2 vezes no primeiro tempo e fez. Terminou o primeiro 2-0. Quem viu o jogo, os primeiros 15, 20 minutos, e foi beber água, falou, pô, o Botafogo tá ganhando. Quando voltou, estava 2-0. E quando acabou o jogo, foi aquela tragédia que foi tudo conturbado e não é fácil tomar 8 gols. Porém, o Palmeiras tinha feito muitos resultados assim. Ganhou de 5 do São Paulo, no próprio Santa Cruz, fez 5 no São Paulo, 5-0. Fez 6 no Santos, na Vila Belmiro. 8-0 na Catanduvense. 8 no Sergipe, na Copa do Brasil. Eu acho que foi o time que passou dos 100 gols, não é isso, Rafa? Mas aquela noite ali foi difícil para a gente dormir e sair do estádio, né? Mas, assim, para nós, para mim, goleiro, é muito complicado. É o que eu falei no início aí da nossa conversa. Tem o lado bom e tem o lado ruim, mas a gente tem que conviver com isso daí. A gente não gosta, mas, infelizmente, a gente tá propício a tomar esses contratempos da vida aí. Mas foi terrível. Para dormir não foi fácil, viu, Rafa? O dia seguinte, até hoje, você vê 20 e tantos anos depois, o pessoal fala, pô, 8. Você vai lá no YouTube, os caras, pô, Ricardo, entra lá e tá lá, Palmeiras 8, Botafogo 0. Aí é complicado. Os caras, pô, eu vi lá, 8. Eu falei, mas aí eu tenho um lado, assim, né, pra mim não ficar tão por baixo. Eu falo, pô, mas quem fez o gol? Olha aí de quem eu tomei gol. Nas peladinhas que eu jogo aqui no Society, né? Na Arena Lomeu aqui na nossa cidade. Aí o pessoal, pô, eu falei, mas eu tomei de Luizão, de Djalminha, né, Miller, não tomei de você, né? Aí é o jeitinho que eu tenho para mim, mas até hoje ainda eu sofro com isso. O Felipe Ascioli está lembrando aí, ó, foram 102 gols, isso só no Paulistão, foi o ataque dos 100 gols no Paulistão E isso foi muita... aquele Era um Fluminense. Eu fiz a mesma pergunta para o Jajá na live nossa aqui, porque ele também estava em campo nos 8-0. Mas é diferente, o goleiro que tomou os 8 gols explicar a visão dele, né? É diferente de um atacante que ali o Jajá não conseguiu colocar a bola na rede, né? Foi o pior jogo da sua vida, a noite mais difícil de você dormir, ou você, depois daquilo, teve outras situações complicadas na sua vida dentro de campo, Ricardo? Ô, Rafa, não, os 8 gols até que porque eu não, assim, quando você às vezes perde 1-0, ou 2-1 e você falha diretamente no gol, te abala mais. Mas assim, eu nunca... o Pedro Rocha falava para mim assim, falou uma vez, e um treinador do goleiro, o Rojas, falou isso para mim também. A próxima bola mais difícil para o goleiro é a seguinte, você tem uma falha na partida, a próxima bola é mais complicada. Porque às vezes você perde a confiança em você. Então essa é a mais complicada. Agora, voltando aí. Foi uma tarde, né? Ruim pra gente. Mas a mais dolorosa aí no Botafogo foi, sem dúvida, quando nós caímos, acho que em 97. Teve que nós perdemos para o São José. Um jogo que estava controlado, eu acho que 1-1 era bom pra gente. Nós tomamos o gol e não conseguimos
Aí nós caímos. Aí eu acho que foi a sensação. Foi pior para mim, foi quando eu caí. Porque eu gostava, Um eu ano acho que antes era o desse torcedor. rebaixamento, um ano antes desse rebaixamento, você conquistou acesso com o Botafogo. Então estava em festa, né? O acesso à Isso, Série B do Brasileiro. isso. Aí É porque meses foi depois isso aí. tem o Foi 2 anos rebaixamento, seguidos, né? né? 95, 96, a Aí cai em 97, 96. isso. E foi um ano que a gente tinha um time bom e não, mas perdemos muitos jogos, pontos bobos em casa e outro jogo contra o Internacional que estava tranquilo pra gente aí no finalzinho tomamos uns gols de pênalti lá e aí, enfim, foi para mim foi dolorido, porque não é fácil. Aí marca negativamente marca. E eu que gostava do Botafogo, porque eu não só jogava, eu entrava em campo, eu esqueci meus, se eu tivesse algum problema fora, o dinheiro, essas coisas. Eu tava ali, eu dava a minha vida, porque eu gosto mesmo. Eu tenho. E olha que eu, pô, fui Botafogo, Ponte Preta, tive o acesso em 97 com a Ponte Preta. Mas eu sempre falo do Botafogo, e todo mundo fala da minha carreira na minha cidade do Botafogo. Nem no do Rio eles falam, porque era o Wagner titular, eu joguei lá um ano e 2 meses, joguei alguns jogos, mas fui reserva. Agora no Botafogo foi minha carreira mesmo e tudo. Mas esse foi o dia mais triste da minha vida, foi quando nós caímos. Vamos falar de alegria, então. Antes desse rebaixamento, teve 96, Série C do Brasileiro, com a molecada, ninguém esperava o que aconteceu. Nem mesmo a diretoria, não foi montado um time para subir, foi montado um time para cumprir tabela. Era só para entrar na competição, para não deixar a vaga aberta para outra equipe. Isso, E foi lá e isso. disputou. E a coisa encaixa de um jeito. Você era um dos mais experientes naquele elenco do Botafogo, né? A Tem um, coisa encaixa de um jeito. foi Pode falar. esse ano 96 foi muito foi engraçado, ó. Muita gente não sabe. Quando acabou o Campeonato Paulista em 96, o Botafogo me emprestou para o Esporte Clube Caratinga, aqui perto de Manhuaçu, para disputar a segunda divisão do Campeonato Mineiro, porque o Botafogo já tinha desistido da Série C, de jogar a Série C. Qual que era na cabeça dos dirigentes do Botafogo? Vamos guardar um dinheiro, foi mais ou menos isso que passou. Vamos estruturar para 97. Então não vamos disputar o Campeonato Paulista, porque tinha muitos jogadores que tinham um salário alto. Aí eu fui emprestado. Aí eu vim jogar. Aí eu viajei aqui para Caratinga. Fiquei um mês. Nesse meio termo, a CBF praticamente obrigou o Botafogo a disputar a Série C. Senão perderia vaga por anos futuros. Foi daí que eles me ligaram para mim voltar. Eu tive que rescindir com o presidente aqui do Esporte Clube Caratinga. Nem é um time que está mais. Não está disputando divisão alguma aqui em Minas. Mas eu fiz esse contrato com ele. Que se o Botafogo me chamasse em volta, que estava ainda no impasse se disputava ou não. Aí eu voltei. Aí nós tivemos uma reunião, só resumindo, para você ter. Eu ganhava R$ 7.000, US$ 7.000, porque era um por um. Só para falar em números, para você ver como que foi. Não só eu, outros jogadores. O presidente falou que não tinha condições de pagar isso para a gente. Eu falei, presidente, quanto você tem condições de pagar para a gente? Você tem condições de pagar R$ 2.000, US$ 2.000, uma coisa assim? Ele falou, pô, Ricardo, você tá louco? Eu falei, tenho. Então pronto, o que eu tenho foi o Botafogo que me deu. Eu vou jogar por essa quantia. Aí o Japinha reduziu o salário dele, o Piquete e mais alguns outros jogadores. Os outros não renovaram, foram embora. Foi daí que veio Rubens Cardoso, Lucas, Cocito, essa molecada teve. E eu vou falar porque não tem. Teve um diretor que depois eu acho que foi o presidente do Botafogo, não queria disputar a Série C. Eu acho que era o Cristiano Ribeiro, o Ricardo, uma coisa assim. Não Isso me aí. recordo. Ricardo e Cristiano Ribeiro. Pronto, é isso daí. Aí, ele não, Laerte, não vamos disputar. Nós chamamos o presidente, eu, Japinha, mais outros jogadores lá, falou, vamos disputar a Série C. Chama essa molecada e vamos jogar a Série C. Só que aí eu falei, aí eu comprei uma briga. Pouco sabe disso. Vou falar isso para você agora. A imprensa também foi contra na época. Aí eu falei, ó, presidente, vamos fazer o seguinte.
a imprensa não vai entrar aqui no estádio, não queremos no vestiário, porque antes o repórter, você estava tomando, o repórter entrava e te entrevistava ali. Eu falei, ó, tá todo mundo contra a gente. Então, vamos fazer o seguinte, vai fechar só os jogadores. Teve, e todo mundo sabe isso em Ribeirão Preto. E essa briga quem comprou foi eu. E eu fiquei marcado por isso. Que tanto é que a minha saída do Botafogo foi devido a isso daí. Que quando o Cristiano, o Ricardo, né? O Ricardo Cristiano, né? Assumiu que eu fui emprestado para Ponte Preta, mesmo quando o Botafogo caiu, eu fui emprestado para Ponte Preta, que estava caindo para a Série A3. Eu fui jogar, fiz fazer 6 jogos pela Ponte Preta e acabamos que tinha que ganhar 4 jogos para salvar a Ponte Preta. E conseguimos salvar a Ponte Preta para ir para a Série A3. Quando eu voltei, eu estava contando que eu ia jogar pelo Botafogo em 98. Aí o Cristiano não quis mais, porque eu tive esse problema com ele em 1996, que eu proibi até ele de ir ao vestiário. E a imprensa que não queria. Depois, quando a gente aos pouquinhos foi conquistando, teve alguns jogos no campo do Comercial, inclusive a decisão foi porque ele estava arrumando o Santa Cruz o próximo ano, para 97, teve esse problema aí. Aí começou a encher. O estádio começou a vir torcedor. Aí o pessoal começou a acreditar mais na gente. Aí a imprensa veio ter reunião com a gente para eles poderem ter acesso. Aí acabou que chegou um consenso lá e aí na reta final acho que a imprensa que estava contra viu que, porque eram 96 clubes, eu acho, 56, uma coisa assim. Era muito. A chave de 7 classificava 2. E todas as decisões nós disputamos fora de casa, contra o Rio Branco, contra o Uberlândia, contra o União Bandeirante, contra a Francana, isso. Até chegar à semifinal contra o Figueirense, que nós perdemos 2-0 e ganhamos 3-0 em casa. Mas foi por isso que eu saí do Botafogo, senão eu tinha ficado no Botafogo até o final da minha carreira, que essa é a minha intenção. A história é legal, história que você está revelando aí, que muita gente não sabe. Eu mesmo não tinha conhecimento desse fato todo de 96, não. Ô, Ricardo, você jogou Come Fogo dos dois lados, foi expulso até pelo Botafogo em um Come Fogo, né? Foi, e depois, em 99, você foi um lance com o Carlinhos, cara, um amigo meu. Depois eu joguei no comercial, eu fui falar com o Carlinhos, ele era meio folgadinho, Carlinhos era meio folgadinho, aí a gente tava ganhando um jogo lá, aí teve um tumulto lá, não sei, eu fui expulso, é verdade, a gente tava ganhando um jogo de 1-0. 1-0. Ganhou de 2-0, mesmo. Tava ganhando 2-0. Foi quando, aí o Daniel, o atacante, foi pro gol. É isso aí. Aí teve até um escanteio, eu joguei a luva para ele, Ricardo, me dá a luva. Eu joguei a luva para ele só calçou uma luva, uma mão e ficou a outra. Aí ele, pô, não dá tempo, jogou fora. Aí eu, não sei se foi Marquinhos, cruzou a bola, bateu o escanteio e ele saiu no meio de todo mundo e pegou a bola. E caiu com a bola e segurou. Foi bacana. Ele estava com uma luva só ou não? Isso, ele não deu tempo ele calçar a outra luva. Entendi. Que eu joguei para ele assim, ele não deu tempo. Aí ele saiu, eu fiquei atrás do gol, não deu, foi muito rápido. Que o tumulto foi ali, no escanteio, na hora do escanteio. E o Daniel foi pro gol, rapaz. Aí depois na pelada ele não saía mais. No 2 toques ele era o goleiro, aí ele empolgou. E conta para nós aí, como que foi depois você disputar um Come Fogo do outro lado? Do lado do Comercial, e até jogou bem nos empates que nós tivemos. 2-2. No 2-2. O Comercial tava com um time muito bom. O Botafogo também. Tinha até o Dorival Júnior, né? Tava do lado. O Tiba. O Bel tava no Botafogo. Só que o nosso time não era muito bom. Era o Ayup, tinha o Ciro, atacante. Tinha o Jorge Rauli, né? O Sorato, João Batista. O time nosso era muito bom. E nesse 2-2 a gente fez um bom jogo. Aí o Júnior fez um gol de falta, depois no finalzinho o Tiba empatou, um golaço e tal. A sensação foi diferente. A primeira sensação que eu tive contra o Botafogo foi Ponte Preta e Botafogo na Série B.
que nós subimos. Eu subi em 96, com o Botafogo para a Série B. Para a Série C. Aí depois o Botafogo subiu para B. E eu fui para Ponte Preta, emprestado. E joguei contra o Botafogo. Mesmo estando emprestado, eu voltei. Eu fui para o Campeonato Paulista para jogar os 6 jogos e voltei emprestado para a Série B. E acabou que eu joguei, ganhamos 2-0 no Santa Cruz. Aí eu estava aquecendo, a torcida do Botafogo começou a gritar meu nome. Eu não terminei o aquecimento e desci. Fiquei meio... Foi estranho. Emocionado? Fiquei. Aí eu desci. E ganhamos o jogo. E ganhando de 2-0 eu fiquei triste. Mesmo ganhando. E subimos para a Série A com a Ponte Preta. E depois jogamos aí em Campinas. Ganhamos de 4-1. E eu era o titular. Só no finalzinho que eu machuquei. É estranho. Eu machuquei. Teve um... Rapidinho aqui. É até uma história curiosa. Nós fomos jogar contra o Náutico, o Rafa, lá no Recife. Ia jogar contra o Náutico em Recife. E caiu um avião da Forças Aéreas, um Bandeirante, em Caruaru. E aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu já falei isso com o pessoal da Ponte Preta, já revelei para eles. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça que o avião da Ponte Preta ia cair. Eu fiquei a semana toda. O nosso jogo era na sexta-feira à noite. Na segunda-feira. Tinha jogo transmitido pela Bandeirantes. Todos os jogos da Bandeirantes transmitiam à noite no Esporte Total, uma coisa assim. Faixa especial, é um programa que tinha na Bandeirante. E eu sonhando com o avião da Ponte Preta ia cair. Eu falei, caramba. Aí eu fiquei com medo, chamei o doutor André, da Ponte Preta, e falei com ele. Ele falou, Ricardo, e aí, você não vai viajar? Eu falei, doutor, não vou viajar. Ele falou, então faz o seguinte, na recreação amanhã, no sábado, no Dostoque, você tromba com alguém e eu vou falar que você machucou. Eu dividi um lance com... Você machuca sem querer é uma coisa, você provocar é outra coisa. Eu procurei o pé do Fábio Luciano. Dei uma dividida com ele, mas eu machuquei. Caí. O doutor André chamou o Pardal e falou, Pardal, o Ricardo machucou. Não viajei. Aí o Fabiano jogou perdendo 3-1. Só que depois o Pardal ficou... Nós fomos jogar contra o CRB, eu voltei. Aí empatamos 2-2. Aí nós discutimos lá, porque ele não levou o nosso treinador do goleiro, o Mococa. Ele foi me aquecer no Rei Pelé. Eu falei, não, você é treinador de campo. Não aqueci. Aí empatamos 2-2. Aí ele me sacou do time e colocou o Fabiano. Aí teve uma discussão lá. O Fabiano foi bem no próximo jogo. E eu fui no lugar do Fabiano, que o Fabiano estava mal no Campeonato Paulista. E é um grande amigo meu, a gente tem um grupo da Ponte Preta, depois foi para o Cruzeiro, Portuguesa, enfim. Aí veio assumir o seu Pepe. O Pardal caiu, aí o seu Pepe me chamou. No quadrangular final, o seu Pepe falou, Ricardo, chamou eu e o Fabiano, e aí até tem uma foto minha e ele, quem vai jogar ou não. Falei, seu Pepe, faz o seguinte, o senhor está chegando agora, o importante não sou eu ou o Fabiano que vai jogar. O importante é a Ponte Preta, que está 11 anos na segunda divisão e tem que subir. E falta pouco. O Fabiano está bem, foi bem nesses 2 jogos, mesmo perdendo para o Náutico. Pode deixar o Fabiano. Aí o Fabiano jogou o quadrangular final e nos ajudou muito no último jogo, no 1-1 contra o Náutico. Se não fosse ele, a gente não tinha subido. E essa foi uma história rapidinha, que até você me perguntou em off, porque eu fui titular no Paulista, depois no Brasileiro, o quadrangular final eu saí. Agora, o Come Fogo foi diferente. Foi complicado jogar contra o Botafogo. Eu tenho uma pergunta para fazer. Nós passamos já de 50 minutos de live, então nós vamos fazer o nosso 5 toques aqui para não deixar passar, né? Eu pergunto, você responde, não precisa nem explicar, mas depois eu quero entrar num assunto rápido para os nossos minutos finais aí que eu quero que você responda. Vamos fazer os 5 toques com o Ricardo Gomes, então. Eu pergunto, você responde na lata. Ribeirão Preto, para mim, foi... Tudo na minha vida. Em Ribeirão Preto, eu nunca esqueço daquele lugar. Acho que do Santa Cruz.
jogador mais letal que eu tive que parar. Você no gol, veio um cara lá, esse cara, eu vou ter que defender as bolas dele. Quem que era? Ah, foram muitos, mas eu acho que o Romário, falando em Ribeirão Preto, como eu joguei, para mim era o Miller. O craque que eu joguei junto em Ribeirão, juntando Botafogo e Comercial. Paulo César, Maranhão. Paulo César mesmo. Estou procurando ele para fazer uma live com ele, Eu hein? também, muito tempo, já. Gente boa demais. E craque. Tricolor ou alvinegro? Tricolor. Então, agora, para os nossos minutos finais, é com essa resposta que eu quero te fazer pergunta para você explicar para a gente. Em 99, você poderia ter jogado em trocentos mil times aqui do Brasil. E você falou aqui na live para nós que a sua ideia era encerrar a carreira no Botafogo. E agora você acabou de falar que você é tricolor. Você gosta mais do Botafogo, isso aí é claro, né? Nossa. Por que você aceitou jogar no Comercial, aceitou o contrato do Comercial, ao invés de esperar outro clube, outro contrato, para não defender o rival do time que você gosta? Porque quando eu saí do Botafogo, eu não quis sair do Botafogo. Eu até saí triste e chorei no dia que o Ricardo me chamou, falou que não queria mais que eu jogasse no Botafogo. Ele falou simplesmente assim: eu não quero que você jogue mais no Botafogo. Com essas palavras. Que o Laeste estava saindo e ele assumiu. Eu tenho que continuar a minha carreira, pintou outras oportunidades para mim, né? Depois que eu saí do Comercial, fui até para o Santo André. Aí o Paulo César Camassuti era amigo do presidente, amigo do presidente, o Luiz Joaquim, e fez um convite ali. Nós estávamos jogando uma bolinha ali no Jardim Irajá, até um clube que tem ali, esqueci o nome agora, e ele jogava também, e fez o convite para mim, o Paulo César intermediou, e eu fui pro Comercial, e tenho carinho também pelo Comercial e pelas pessoas que me trataram super bem lá, e pelos torcedores também. Por isso que eu saí do Botafogo, mas minha intenção era isso daí, era continuar no Botafogo, mas não quiseram mais que eu ficasse no Botafogo. Mas você indo jogar no Comercial era uma maneira de você mostrar para o público de Ribeirão Preto que você tinha potencial para continuar no Botafogo? Eu não pensei nisso, Rafa, porque eu não tenho essa mágoa comigo. Tanto é que é interessante, eu tive a chance de ir para o São Paulo, quando eu estava no Botafogo, e não teve acerto com o Laerte Alves. Aí buscaram o Roger do Flamengo. O Arlindo Fazolin falou: ó, Ricardo, você está indo para o Botafogo. Arlindo, né, do Botafogo aí, tá. É ele que me contou. O Bordeaux também falou: ó, os caras do São Paulo vão querer levar você. Acabou que não foi. E eu fui para o Botafogo do Rio jogando no Comercial. Entendeu? Então, foi bom para minha carreira também. Mas não pensei nisso. Saí porque foi o primeiro clube que apareceu. E eu não ligava muito. Como eu gostava de Ribeirão, eu quis ficar por lá. Bacana. E para a gente fechar nossa live aqui, a última pergunta, a última dúvida, a última resenha, porque o nosso papo está sendo bacana. Pena que uma hora é pouco, aqui de RG para RG, né? Você que, pessoal que é de fora aí, que está acompanhando a live, que não sabe, o Ricardo Gomes é um dos poucos goleiros que foi titular da dupla Come Fogo nos últimos 30 anos. A lista tem Alexandre, o Lemão, tem o Alexandre Villa, que também jogou nos dois como titular, o próprio Palmieri, o Paulo Henrique, que foi seu reserva no Botafogo e no Comercial, grande parceiro seu, e o Maurício, grande Maurício, que já fizemos live com ele também. Então, para a gente fechar aqui, o Ricardo, aí você já responde, já faz as suas considerações finais aqui na nossa live. Como é que você conseguiu sair de uma Série A2 do Comercial para pegar um contrato num time de elite do futebol brasileiro, que era o Botafogo do Rio? Então, Rafa, eu fiz a Série A2 pelo Comercial e vim para Manhuaçu de férias. Eu tinha contrato com o Araçatuba já firmado, com o presidente Dunga na época. Dunguinha, o presidente era mais ou menos isso daí. E muitos amigos, Ricardo, não vai, Araçatuba, assim, assim. Foi quando eu conheci não, eu fui fazer um amistoso contra a Tombense, inclusive fui muito ver os jogos do Botafogo aqui, que é da minha região, que foi vice-campeão mineiro agora. O presidente, o Lani Gavioli, foi meu jogador aqui no Ipiranga e é um time de empresário. O Eduardo Duran
que é um agente FIFA, é o dono da Tombense, o proprietário da Tombense. Eles foram para ver um jogador da Tombense, os holandeses, pessoal do NAC da Holanda. Os caras ficaram loucos comigo, porque nós fizemos um catálogo de ex-profissionais, ganhamos dele, e eu fui bem. O Eduardo Duran falou, pô, eu vim ver um jogador do meu time e vi um outro que não tem nada a ver. Ele falou, pô, você tem algum empresário? Eu falei, não. Ele falou, pô, vou te levar para o Botafogo do Rio. Ele me levou para o Botafogo e foi assim que eu fui para o Botafogo. Através de um amistoso que eu fiz contra o time da Tombense, e o Botafogo estava precisando de um goleiro e eu fui para lá. Quer dizer, para fazer parte do plantel. Foi desse jeito. Cadê a camisa do Botafogo? Tá aí ou não? Parei. Deixa eu ajustar aqui, porque esse negócio ao vivo assim é complicado. Te mostrar. Consegui, nós estamos nos últimos minutos aí, Pois dá é. tempo de mostrar a camisa. Para o Essa pessoal é a- que não acompanha, o Ricardo Gomes coleciona as camisas, hein? Olha que legal, ó. Vamos ver. Minha bateria tá meio fraca, Rafa, mas espero que me convida para a próxima, porque eu me alonguei demais. Tá dando para ver? Mas dá pra ver. Tá dando. Sobe mais a camisa. Ah, e olha que legal, ó. Essa aí é dos anos 90, de 95 da Série Isso 2, não é não? essa é de 95 e de 96. Ó. Maravilha, olha que legal aí, ó. Que legal. E Ricardo, essa, 20 e, é- segundos. e essa foi Porque a do, outra, de linha do meu amigo Paulo César, presente. que legal, maravilha, muito bom. 15 segundos, a live vai fechar. Obrigado, viu, Ricardo? Um abraço para você, foi bem Obrigado, bacana. até mais. A gente se fala. Valeu. Legal. Abraço a Ricardo galera aí Gomes, toda aí. Nossa live.